Na manhã desta sexta-feira, o Ministério Público do Rio Grande do Norte realizou uma coletiva com a imprensa para falar sobre o mutirão de cirurgia de catarata em Parelhas, que deixou sequelas graves em pacientes, meus amigos telespectadores. Atenção para essa informação, porque agora eu vou direto conversar com a repórter de Assis Oliveira sobre essa entrevista coletiva altamente importante e o que é que a gente tem de novidades aí nessa entrevista coletiva, o que é que vai acontecer, né? E essas famílias serão prejudicadas com essas pessoas, né, que tiveram, portanto, aí a perda dos olhos. Minha amiga de Assis Oliveira, bom dia, é você. Oi, Mário, bom dia para você e bom dia para todo mundo que acompanha o Patrulha da Cidade. Pois é, a Prefeitura de Parelhas é responsável direto aí por esses pacientes, segundo o Ministério Público, viu? E essa coletiva de imprensa, ela ocorreu de forma virtual na manhã de hoje, onde foram detalhadas aí algumas situações que já estão sendo, algumas providências que já estão sendo tomadas por parte do Ministério Público do Estado, que segue aí com uma investigação em andamento exatamente para apurar o que de fato provocou aí toda essa situação. De acordo com o Ministério Público, houve uma negligência exatamente na questão da esterilização do local onde essas cirurgias foram feitas, o que pode ter de fato ocasionado esses problemas, né, em 15 pessoas que fizeram essas cirurgias. Lembrando que o Ministério Público havia dado um número de 8 pessoas que tiveram problema aí no globo ocular e esse número subiu para 9. As cirurgias, elas ocorreram entre os dias 27 e 28 do mês passado e foram promovidas, o mutirão foi promovido aí pela Prefeitura Municipal de Parelhas. O Ministério Público vai investigar também se houve algum envolvimento político eleitoral nesse mutirão, exatamente porque o procedimento ele ocorreu exatamente no período eleitoral da campanha eleitoral que escolheu prefeitos e vereadores. Embora os mutirões, eles não sejam, pela legislação, eles não são proibidos durante esse período, mas a partir de agora o Ministério Público vai ouvir as vítimas e depois as pessoas envolvidas nesse processo de contratação desses profissionais que realizaram esses procedimentos. A gente tem a fala do Ministério Público referente à coletiva de imprensa de hoje pela manhã. Vamos acompanhar. Será uma investigação que já está dividida para analisar 3 pontos que eu tenho como cruciais. Inicialmente, a tutela de saúde, que, como a doutora Rossane falou, a identificação das causas será dada a máxima prioridade, justamente para observar, inclusive, que a assistência à saúde da população de Parelhas precisa de resposta rápida para evitar, inclusive, novos fatos tão terríveis como esse. Além da assistência à saúde, há a necessidade de apurar também, coletar provas e identificar as responsabilizações para fins de responsabilidade civil do Estado, ou seja, a indenização proporcional ao gravíssimo dano sofrido pelas vítimas, que muitas vezes é um dano irreparável, né? Notadamente naquelas 8 ou 9 pessoas que tiveram perda de globo ocular. Além disso, cresce a atenção também para averiguar se houve uma utilização indevida do poder político, ou seja, a máquina administrativa, ao realizar esse mutirão de cirurgia, tinha ou não um interesse eleitoreiro e não apenas a continuidade dos serviços públicos e essenciais de saúde. Tudo isso será visto com base na análise que será feita de todo o conteúdo probatório que já foi condensado. Pois é, Mário, inclusive o procedimento desses mutirões, eles já estavam sendo analisados por parte da Câmara Municipal lá de Parelhas. Inclusive a Câmara já havia pedido aí documentos exatamente para comprovar, para averiguar a legalidade desses mutirões. A gente tem a fala de uma vereadora da cidade que participou de forma direta dessas solicitações. Vamos acompanhar também o que ela disse. Foto tirada em frente aos... A gente faz o papel da gente como
vereador do município fiscalizando e houve uma inegibilidade. Então, não houve licitação, houve um credenciamento para 5 empresas, onde a empresa Oculari veio ao município para realizar essas cirurgias. Mas vale salientar que não tinha necessidade da gestão municipal solicitar esse credenciamento através dessa inegibilidade, porque o município de Parelhas já tinha credenciado pela ANSO, que é um consórcio dos municípios, que ele já fez até cirurgias. Então, assim, já existiam empresas cadastradas e, infelizmente, a gestão municipal não fez essa cirurgia com essa empresa e contratou através de dispensa de licitação, através de inegibilidade, essa empresa Oculari. Na verdade, seria legal se o município não tivesse clínicas credenciadas para realizar esse procedimento. Para vocês terem noção, o edital ele não fala onde a cirurgia vai ser realizada, quantas pessoas da equipe é necessário para realizar essa cirurgia. O termo de referência, quando se fala na justificativa, ele fala justificando que solicita através de mão de obra de pedreiro, de serralheiro. Então foi um Ctrl-C, Ctrl-V, sem nenhum tipo de cuidado. A gente não sabe quem foi o responsável pela questão do mutirão de catarata. A gente não sabe por que o município deixou de fazer essas cirurgias com as empresas credenciadas que já faziam essa cirurgia para o município. Inclusive, hoje, na Câmara de Parelhas, a gente deu entrada nesses requerimentos e os vereadores que dá sustentabilidade à gestão municipal votaram contra. Então, essas informações a gente ainda fica sem saber. Essa empresa trouxe apenas 2 pessoas para realizar esse procedimento. No sábado foi 20 pessoas que passaram por essa cirurgia. 15 delas tiveram problemas, 9 já vai para 9 que estão retirando o seu globo ocular. Então, é uma situação muito delicada que a gente está vivendo aqui no nosso município. Pois é, Mário, inclusive nosso repórter Ranilson Oliveira conversou aí com o filho de uma das vítimas. Ele disse que vai requerer judicialmente os danos, causados aí por conta dessas cirurgias. Vamos ouvi-lo. Nessa foto tirada em frente ao centro cirúrgico do Hospital e Maternidade do município de Parelhas, distante 250 quilômetros de Natal, na região Seridó do estado, pacientes esperam a vez para a realização de um procedimento aguardado durante meses. Mal sabiam eles que ali começava um pesadelo. Isso porque cerca de uma semana depois do mutirão de catarata realizado durante a campanha eleitoral, vários pacientes descobriram que foram acometidos por uma bactéria que provocou danos irreversíveis. Dos 48 pacientes que foram operados no dia 27 de setembro na maternidade Graciliano Lordão, em Parelhas, na região Seridó-Potiguar, 15 tiveram complicações. E desses 15, 9 precisaram remover o globo ocular. 4 deles foram trazidos aqui para o Hospital Onofre Lopes, onde 2 ainda permanecem internados. A mãe do Eduardo está entre os pacientes que continuam internados em Natal. O sentimento dela é de indignação, ao mesmo tempo de tristeza. A gente, que é da família, a gente se revolta e fica triste com a dor dela, né? Uma pessoa que é vaidosa, que cabeleireira, e agora a gente não sabe como é que vai ser a vida dela daqui para frente. E isso dói bastante. Ele afirma que inicialmente a cabeleireira desconfiou da agilidade do município para marcar e realizar a cirurgia. É que a idosa esperava pela cirurgia de catarata há pouco mais de um ano. Por isso, não queria fazer o procedimento na cidade, mas acabou convencida pela família. A gente até sinto culpado de ter apoiado dela fazer, porque ela não queria fazer. Ela achou estranho por ser na maternidade. E a gente disse, não, vamos fazer porque precisa, porque ela sempre cuida da gente e nunca cuidou dela. Aí ela queria fazer para que ela tentasse ver melhor, mas infelizmente se transformou no pesadelo que só Jesus. Isabel Maria dos Santos Souza tem 63 anos
e contraiu uma bactéria que, segundo o filho, estava se espalhando pelo corpo. Com isso, os médicos decidiram pela retirada do olho esquerdo da aposentada. Ainda de acordo com o Eduardo, o centro cirúrgico do Hospital Maternidade Dr. Graciliano Lordão estava fechado há pouco mais de um ano. O espaço era gerido pelo governo do estado, que transferiu a administração para o município, que teria reaberto as instalações dias antes do mutirão de catarata que deixou 9 pessoas cegas. Desde o ano passado que ela estava fechada, estava só para alguns procedimentos, mas tinha sido fechada. Para cirurgia? É. Aí foi alocada exatamente para fazer essa cirurgia. O Eduardo afirma ainda que alguns pacientes foram levados para um hospital no estado da Paraíba e outras 6 pessoas que passaram pelo procedimento em Parelhas correm o risco de perder o olho. Além dessas pessoas que passaram por esse procedimento, né, que perderam o olho, teve uma outra pessoa também que fez o procedimento no olho errado e também corre o risco de perdê-lo. Exato. A gente tem um grupo no WhatsApp com o pessoal das famílias que foram atingidas e esse senhor, ele disse que era para ter feito no olho, que estava com a catarata, e o médico fez no olho que estava bom. Aí a gente já fica na indignação exatamente disso, desse erro, que já é grave, né? Ainda de acordo com o filho da dona Isabel, os familiares dos pacientes pretendem mover uma ação contra o município. Pois é, Mário, o Ministério Público, inclusive, enfatizou que está vendo uma forma de como essa indenização ela possa chegar de forma mais rápida a essas vítimas. Lembrando que todo esse processo ele vai ocorrer em 3 fases. A primeira fase, onde os promotores irão ouvir as vítimas, depois os profissionais envolvidos e também a prefeitura, né, que contratou aí esses profissionais, e depois junta-se tudo isso exatamente para encaminhar aí para a justiça. A gente segue acompanhando todo o desenrolar dessa história absurda, né? Mas eu já vou mudar de assunto e falar para você que eu estou aqui em uma das praias mais bonitas aqui de Natal. A gente está aqui para falar de um assunto não muito bom, né? A gente está falando da alta da maré, que vem ocorrendo aí desde a madrugada da última quarta-feira, que vem trazendo sérios problemas à população de norte a sul do nosso litoral. E eu volto daqui a pouquinho falando sobre algumas ações que o município está promovendo aqui na Praia da Ridinha e também sobre a previsão para a alta da maré, pelo menos até a próxima segunda-feira, viu, Mário? Eu volto com você aí no estúdio com essa imagem belíssima aqui da Praia da Ridinha, imagens ao vivo do nosso repórter Thales Ícaro. Daqui a pouquinho eu volto. Ok, obrigado então, Dercis Oliveira, ao vivo, né? Mostrando já essa imagem direto do bairro da Ridinha. Um abraço a você da Ridinha, muito obrigado pelo carinho, pela audiência, a imagem realmente muito bonita, maravilhosa. Mas eu quero voltar a falar sobre a questão dessas pessoas que ficaram cegas em Parelhas, meus amigos telespectadores. Isso não é brincadeira não, isso é coisa muito grave. É muito grave. Você imagina, você pega sua mãe, seu pai, seu marido, sua mulher, seu filho e levou para fazer esse mutirão aí, fazer parte do mutirão. Olha a fila aqui, ó. Olha a fila aqui, tá vendo aqui, ó? Né? A pessoa vai fazer a cirurgia de catarata e depois, por conta de uma bactéria, aí ela sai da cirurgia e depois fica cega, perdeu o olho. A pessoa entrou para fazer a cirurgia e perdeu o olho. 9 pessoas que perderam os olhos aí, um dos olhos, ficaram cegas, meus amigos telespectadores. A Câmara de Vereadores tem que tomar uma providência. E eu estou surpreso aqui, porque que a bancada que apoia o prefeito, eu não sei nem quem é, votou contra apurar esse absurdo, apurar esse crime. Como é que os vereadores votam a favor da situação numa hora dessa? O vereador, que é eleito pelo povo, ele tem que trabalhar pelo povo, não é fazer acordo não com o prefeito não. Que é isso? É o fiscal. Parabéns ao Ministério Público. É por isso que o Ministério Público entra nas ações aí, né? Entra nessas brigas aí para que a lei seja respeitada. Que absurdo! Vereadores votaram a favor para não apurar. Vem cá, eu vou bater esse martelo aqui que é muito grave, 9 pessoas cegas. Ainda tem vereador que quer passar a mão por cima, quer colocar debaixo do tapete uma coisa grave dessa, meu amigo Marco da Rosa. Muito obrigado. Deixa eu bater esse martelo aqui. Para esses vereadores também, para esse crime aí aconteceu em Parelhas. 9 pessoas ficaram cegas. Não teve licitação para contratar essa empresa nem coisa nenhuma, rapaz. E o pior, se for constatado aí que foi por interesse político,
Favorecimento político, pior ainda, mais grave ainda. Usar a política para fazer um negócio desse. O interesse político, amigo telespectador,